primeira questão. Então, continuando a explicação dessa atividade de revisão aqui de português, tem assim, ó. Eu falei aqui que existe as etapas, né, do modo de preparo do purê, né, de mandioca, né, tem verbos no modo imperativo, né, colocar, né, colocar, deixar reservado, né, tem verbos no modo imperativo aqui que expressam a orientação ou explicando como fazer a receita, né, colocar, né, aí depois vai ter aqui também, deixa eu ver aqui que tem gente na sala de espera, um momentinho aqui. Então, ó, colocar, acrescentar, todos esses verbos estão no modo imperativo, né? Que estão orientando o leitor a preparar essa receita, né? Tanto do purê de mandioca como da carne seca. Aí tem assim a questão 1, pessoal. Na receita ali do título é escondidinho de carne seca. Qual a estrutura do texto? Ou seja, ele é dividido em que partes esse texto, pessoal? O que ele vai ter lá em cima? Ó, quem está sem a atividade, ó, ele é dividido em que partes? Primeiro ele vai ter o que aqui? Isso aqui é o quê? Escorridinho de carne seca. O título. O título. Depois vai ter o quê? Não tô enxergando. Os ingredientes. Ingredientes. A outra parte aqui dessa receita. O modo de preparo. De preparo. Vai ser essa estrutura vai ser essa aí, que vai ser formada essa receita aí. Na letra B, qual é o objetivo do texto? Quer dizer, para que serve o texto de receita culinária, né? No caso aí. Para que serve? Pessoal, para que serve esse texto? Pode falar. Para que o público veja como se faz um tipo de comida. De comida, né? De prato, de receita culinária, né? Venha seguir o passo a passo da receita, né? Para que venha preparar. Na letra C, identifique no texto verbos que transmitem instrução do preparo da receita. Ou seja, pessoal, os verbos no modo imperativo que vai expressar aquela ordem, né? Expressar a orientação, né? No caso, vai ter lá colocar, né? Vai ter acrescentar, vai ter alguns verbos no modo de preparo que vão expressar essa ordem ou essa orientação. Você vai procurar no modo todo de preparo, né, da receita e vai escrever aqui esses verbos, né, que expressam essa ação de ordem ou orientação, certo? Aí aqui na letra D, pessoal, tem considerando, deixa eu ver vocês aparecerem aqui para mim, considerando que as receitas culinárias orientam as pessoas sobre como preparar determinados pratos, responda, né? Por que predomina nesse tipo de texto o modo imperativo? Quer dizer, né? Considerando que as receitas culinárias, textos de receitas culinárias vão orientar, né? Vão explicar, ensinar as pessoas como preparar alguns pratos culinários. Por que na receita a maioria do modo de preparo vai estar com esse modo imperativo, esses verbos? Por que vocês acham? Não faço a mínima ideia. Vou explicar novamente. Ó, considerando, o objetivo da receita é instruir, ensinar a pessoa a preparar o prato, não é isso? Uhum. Por que é que lá no modo de preparo vai ter verbos desse tipo aqui, ó? Vou até marcar aqui, ó. Vou marcar de cada um aqui do modo de preparo, ó. Colocar, né? Colocar, né? Que é o modo imperativo, né? Aí depois de bem misturado, colocar o creme de leite, tem aqui colocar, né? Deixar, expressando essa ordem, essa orientação, né? Aí tem aqui também no modo de preparo da carne seca, colocar, né? Expressando essa ordem, essa orientação, né? Jogar, colocar, acrescentar, né? Levar. Esses verbos que expressam ordem e orientação, por que eles são muito presentes na receita culinária no geral? Por quê, pessoal? Por causa que ajuda
aos leitores a saber o que será feito na receita. Ajuda, você pode trocar essa palavra aí, ajuda, orientam, viu? Você pode falar porque esses verbos, né, orientam o passo a passo da receita, né? Estão ensinando o leitor, né, a preparar a receita, está auxiliando, está falando passo a passo, né? Falando tudo isso aí, orientando. Na questão 2, pessoal, aqui vai ser sobre os porquês, está naquela apostila que foi corrigida dos porquês. Contando, ó, basicamente, quem quiser, pessoal, eu volto lá para a apostila para explicar alguma coisa que vocês têm dúvida, que eu tenho tempo aqui com vocês, viu? Ou pode ser no finalzinho aqui, ó, quem quiser me fala aí, porque eu volto para aquela apostila do porquê, quem está com dúvida ainda, né? Em que situações nós vamos usar a escrita desses 4 porquês aqui? Porquê junto e sem acento, porquê separado e sem acento, porquê junto com acento circunflexo e porquê separado com acento circunflexo. Vocês querem que eu revise isso aqui depois? Para vocês? Aham. Então, certo, viu? É só vocês terem um pouquinho de paciência depois que eu terminar de explicar aqui, que eu vou voltar aqui a explicar rapidamente a apostila do porquê. E para vocês fazerem essa questão 2, pessoal, para completar com porquê, ó, vai até a letra T, para vocês completarem com porquê. Tem que abrir aquela apostila para poder ver as regras, viu? Então, complete as frases abaixo com porquê, nesses 4 porquês aqui. Quando a gente fala o porquê, não tem diferença alguma, não existe diferença. Mas quando a gente vai escrever, aí vai depender das regras, né, de gramática, de ortografia, para poder a gente colocar. Então, tem aqui, por que ninguém ri agora? É uma pergunta direta, né, no caso. Tem uma regra lá de qual porquê colocar no início de frases com perguntas. B, Vitor não aprendeu porquê. Aqui também é uma pergunta, só que é colocado no final da frase interrogativa, né? Tem que saber qual dos porquês que vai colocar aqui. Lembrando, pessoal, que tanto faz a pergunta direta, que é no início da frase, como no final, o porquê vai ser separado. Agora, tem uma diferença do porquê no início da frase, separado, para o porquê no final da frase, na questão de usar acento ou não. Quem se lembra? O porquê separado usa no início de frase interrogativa ou no final o porquê sem acento? Alguém se lembra? Porque separado sem acento no início de frase. No início de frase interrogativa. E no final, a gente vai usar o porquê separado com acento. No caso aqui da letra B. A letra C, afastei-me porque ninguém queria ouvir. Aqui é uma frase com explicação, né? Na frase... Porque junto sem acento. Porque o quê? Porque junto sem acento. Uhum. Ó, quem tá com a apostila aí não responde ainda não, viu? A apostila não, atividade xerocada, não vai respondendo não, porque o objetivo dessa atividade aqui é você fazer estudando. Aí vocês vão estar lendo cada uma aqui separado, pessoal, ó. Eis o motivo porque venci, é também a explicação, né? Creio que vou acertar porque estudei muito, aqui é uma resposta ou explicação também. Aqui, pergunta direta na letra G. Por que as crianças gritam tanto? É uma pergunta direta, usada no início. Letra H, a professora quer saber por que eu faltei, né? Aqui, no caso, vocês vão ter que ver lá, né? Isso aqui é uma pergunta indireta, é um tipo de porquê que vai usar. Na letra I, João, por que você está triste? Aqui é uma pergunta direta, né? Que é a mesma regra que também é utilizada no início de frase interrogativa. Letra J, qual é o porquê da sua alegria? Aqui não é dó não, aqui é dá, ó. Eu digitei errado, da sua alegria. Quem tiver com a apostila aí, pessoal, corrige isso aí, viu? Que eu acho que na hora que eu digitei aqui, acabei colocando errado. Qual é o porquê da sua alegria? Quando tem o O na frente, vai utilizar um tipo de porquê. O O, que é artigo no masculino. O ou um. Lá na apostila do porquê tem explicação disso aqui. Ó, esse O na frente aqui vai usar um daqueles porquês. Letra K, eu já contei as dificuldades porque passei, né? Vai ter lá, né? Que vai ter lá na apostila, quando a gente pode substituir porquê por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, vai ter lá, né? Na apostila lá vai ter lá explicando. Letra L, estamos contentes porque compramos uma casa nova, que é uma explicação,
Teve gente que me falou lá no início, né? A resposta vai saber qual é o porquê que vai colocar aqui. Letra M. Mariana não veio brincar porque no final de frase também vocês me falaram qual que usa em frase interrogativa. Porque separado com acento. Isso, muito bem. Letra N. O atleta se saiu mal na prova porque não se preparou devidamente. Ó, explicação. Qual que vai ser o porquê? Peraí. Porque junto, sem acento. Isso. Letra O. Não sei o porquê de tanta reclamação. Se vocês se lembrarem, pessoal, quando tem o O na frente, ó, qual é o porquê que usa, né? Letra P. Por que você perdeu a hora? Ó, frase interrogativa no início, né? Quem tá se lembrando aí já sabe, né? Letra Q. No final do ano, muitos alunos não conseguem alcançar boas notas porque não se interessam pelos estudos. Frase explicativa, né? Vai saber qual o porquê, como se fosse uma resposta. Letra R. Não entendo o porquê das pessoas continuarem a jogar lixo no chão. Tem uma regra específica quando aparece o O na frente do porquê, né? Tem essa regra específica. Letra S. O preconceito não é uma coisa boa porque exclui pessoas. Também é explicação. Quem está por dentro aí já sabe qual é a explicação. Qual que usa, pessoal, quando é uma explicação? Porque junto, sem acento. Isso, muito bem. Aí depois nós vamos ter aqui, ó. Tem gente entrando uma hora dessa. Ó, tem assim, na letra T. Por que as pessoas não ajudam mais? Se é uma pergunta no início da frase interrogativa, vai ser qual? Porque separado sem acento. Isso, muito bem. No final, pessoal, eu vou tornar a explicar aquela apostila para vocês, que tem gente que está com dúvida, viu? Questão 3 de numeral, pessoal, ó. Nós temos tempo, a gente tem até 11 horas, se possível for precisar, que hoje é revisão, a gente tem mais tempo aqui. Eu mando até outro link se acabar os 40 minutos até das 11 horas, viu? Que agora, essa semana é revisão. Numeral, pessoal, numeral cardinal, numeral ordinal, numeral multiplicativo, numeral fracionário e numeral coletivo. O próximo, então, vai ser 3 links, né, Pro? Mas é 2 aulas do mesmo jeito, porque é de 9 às 10 e de 10 às 11, 2 aulas, viu? É porque o tempo do Zoom... Esse link não vai dar pra me entrar. É porque o tempo do Zoom não conta 1 hora, não, só conta 40 minutos. Aí a gente vai ter que colocar a mais, né? Então, pessoal, numeral cardinal, ó, esse aqui que eu vou destacar para vocês. Numeral cardinal é aquele em que... Opa, peraí que eu vou sair aqui. Voltou aqui, pessoal? Ó, numeral cardinal, esse que aparece aqui primeiro, é aquele que vai indicar as quantidades, né? 1, 2, 5, né? 100, 300, são os numerais cardinais, que é esse que aparece primeiro aqui na letra A. Numeral ordinal, pelo próprio nome já diz, expressa, vai estar indicando um sentido de ordem ou posição. Quando a gente vai colocar o número escrito, né? Como é que fala? Em algarismo, né? Que vai colocar aquele ozinho, né? Logo assim, na direita, o azinho, né? Que fala primeiro, né? Segunda, décimo, né? Vigésimo, numeral ordinal, que vai indicar a posição ou ordem, certo? Numeral multiplicativo, como o próprio nome já fala, vai indicar vezes mais a quantidade de um número, né? O dobro, o triplo, o quádruplo, o quíntuplo, né? O sextuplo, vezes mais. O dobro é 2 vezes mais, o triplo é 3 vezes mais, o quádruplo é 4 vezes mais, o quíntuplo 5 vezes mais, então é vezes mais uma quantidade. Numeral fracionário é dividir um inteiro em partes iguais. Já vai ser a questão da divisão. Como, por exemplo, a gente vai colocar assim, um numeral fracionário que vocês estudam fração em matemática, né? Que tem um numerador e um denominador, que tem 1/2, 1/3, 1/4, 2/5. Que vocês vão estar usando, é como se fosse pegar um inteiro e dividir em partes iguais. Então, se a gente falar meio ou metade, né? Vai ser uma quantidade dividida em 2 partes e a gente vai tomar uma daquelas partes, né? 1/3 é como se fosse dividido em 3 partes e a gente vai pegar daquelas 3 partes uma daquela, vai ser 1/3, né? A gente pode chamar também só de terço, né?
um quarto, né? A gente dividiu um inteiro em 4 partes e daquelas 4 a gente toma uma, vai ser um quarto. Né? Isso é coisa que vocês aprendem em matemática, mas é a questão do número que é colocado um inteiro e pegar uma daquelas partes. Se a gente pegar, por exemplo, 2/5, a gente divide aquele inteiro em 5 e pega 2 partes daquele que foi dividido em 5, fica 2/5. Isso aí acho que vocês já estudaram isso aí no ano passado, né? Numeral fracionário. E Esse ano de novo. mas quinto ano, eu creio que vocês estudaram, que esse é assunto de quinto ano, de matemática. Numeral coletivo é aquele que a gente vai pegar uma data, principalmente quando se fala de tempo pessoal, de data específica, ou de quantidade de dias, ou de anos, né? Como, por exemplo, uma novena é um período de 9 dias, né? Uma década é um período de 10 anos, né? Um século, um período de 100 anos, né? Um milênio, um período de 1000 anos. Se fala na questão mais assim da quantidade de tempo que a gente vai juntar, né? Um período para poder formar. Já fala o nome mesmo coletivo. Aí vocês vão aqui fazer a classificação, né? Colocar A para numeral cardinal nas frases que aparecem os números, B para numeral ordinal, C para numeral multiplicativo, D para numeral fracionário e E para numeral coletivo, certo? E os números que aparecem nas frases já estão destacados. Por exemplo, aqui na letra A, consegui a 23ª classificação no concurso de contos da escola. 23ª, quem está com a apostila aí não responde, só fala. 23ª é que numeral desses aqui que aparecem? Letra B, número ordinal. Isso, muito bem. Aí depois temos, estamos no século XXI, século. Letra E, número coletivo. Isso, numeral coletivo. Aqui, ele trabalhou o dobro do que havia planejado, né? Aí depois tem, recebi 1/4 do meu salário. Depois, ele recebeu 2/3 da herança paterna. José chegou ao aeroporto 2 horas depois de o avião ter decolado. Aí depois o último, ainda resta metade da torta. Aí o que for numeral cardinal A, numeral ordinal B, numeral multiplicativo C, numeral fracionário D e numeral coletivo E. Pode ser que repita um desses aqui, viu? Pode ser que repita. Na questão 4, pessoal, também a gente vai estar trabalhando numerais, só que vocês vão escrever por extenso para completar as frases. Tem assim, escreva por extenso o número ou as expressões dadas entre parênteses, empregando os vários tipos de numerais. Então, você vai pegar o número que aparece entre parênteses e vai escrever ele por extenso na linha. Tem assim, na letra A, só conseguir terminar, você vai escrever o que aqui na linha? Que numeral é esse? 1/4. Tudo bordado, certo? É porque aqui no Word, ele não aparece assim, numerador em cima, denominador embaixo, não. A gente coloca assim, meio de lado assim, né? Letra B. Maria trabalhou 2 vezes mais do que a sua irmã. Muito bem. Letra C. Apliquei. Isso aqui é o que? O numeral fracionário. Alguém falou aí baixinho? Fala mais alto. 1/5. 1/5 do meu salário na poupança. Letra D. Ele chegou exatamente às... Aqui é a questão do horário. Vocês têm que colocar... 8:30. Não, tem que colocar assim, horas e minutos certinho. Quando é que vai ficar? 8 horas e 30 minutos. 8 horas e... 30 minutos. Tem que colocar tudo, horas e minutos. Letra E. Pedi a ele que trouxesse o... Que número é esse? Jornal. Eu vou colocar aqui que tem gente que às vezes pode não estar entendendo. Isso aqui. Trouxesse o primeiro jornal. Isso, certinho. Aí tem aqui, ó. Questão 5, pessoal, ó. Essa questão 5 é sobre as classificações do adjetivo, certo? Eu prefiro explicar para vocês que no dia, vou até pausar aqui um pouquinho. Então, aqui, ó, retomando aqui as classificações dos adjetivos. Lembrando que o adjetivo vai ser a palavra que vai acompanhar o substantivo e vai estar expressando nesse substantivo uma qualidade ou característica ou estado. No caso das classificações do adjetivo, vai ser mais para qualidade ou característica, certo? Quando fala de qualidade, vai falar, né, elogiando, né, elegante, belo. Quando fala de característica,
vai falar a respeito de como é, né? A cor, a aparência, falando de onde faz parte, no caso, né? De que lugar faz parte, que no caso vai ser adjetivo pátrio, vai falar a respeito disso aí no geral. Simples, vai falar que é quando é formado somente por uma palavra, né? Vou falar de cada um aqui, peraí. Primitivo, adjetivo primitivo é quando é formado de uma palavra que já existia antes, né? Como, por exemplo, branco, né? Branco é uma palavra que não veio de outra. Agora, derivado é quando a gente vai expressar essa característica de uma palavra que já existia. Por exemplo, esbranquiçado. Esbranquiçado vem da palavra branco, do adjetivo branco. Então, por isso que é derivado. Simples é quando é formado somente por uma palavra, tipo, camisa azul. Azul só é formado por uma palavra, é um adjetivo. Agora, é composto quando é formado por mais de uma palavra, tipo, camisa azul celeste. Azul celeste, que é o adjetivo, é um tipo de cor, só que é formado por duas palavras, por isso que é adjetivo composto. Adjetivo pátrio é aquele que vai se falar a respeito de quando algo ou alguém faz parte de uma cidade ou de um país, né? Ou de um continente. Por exemplo, se eu falar comida baiana, qual é o adjetivo pátrio? Baiana, porque baiana veio da Bahia. Se eu falar, por exemplo, esporte francês, né? Qual é o adjetivo pátrio? Francês, porque veio da França. Porque veio da França. E locução adjetiva, pessoal, também está lá no livro de vocês. Quando tem dois adjetivos. Quando é formado o adjetivo, que a gente pode, formado por mais de uma palavra, pode ser duas, pode ser mais, e que a gente pode trocar por uma palavra só, que é o adjetivo. Por exemplo, amor de mãe. De mãe é a locução adjetiva. Eu posso transformar para amor materno, né? Também posso falar dessa locução adjetiva que é, tipo, aulas da manhã. Da manhã é a locução adjetiva. Eu posso colocar Aulas matutinas. Certo, né? Eu posso falar bem assim, períodos de inverno. De inverno é locução adjetiva, eu posso falar períodos invernais, né? Que invernais vai falar que é do inverno, né? Posso falar carne de boi, né? De boi é locução adjetiva, eu posso trocar pela palavra, né? Carne bovina. Isso aí vai ser a locução adjetiva. Então, aqui, pessoal, tem assim, ó, nessa questão. Identifique e classifique os adjetivos das orações abaixo. Então, os adjetivos já estão em negrito. É só você classificar. Adjetivo, se é adjetivo primitivo, coloca adjetivo primitivo. Se for simples, adjetivo simples. Se for locução adjetiva, você vai colocar locução adjetiva, né? Se for adjetivo composto, adjetivo composto. É só você colocar as classificações dessas que aparecem cá em cima. Na letra A tem, a garota usou todos os sentidos para descobrir que estava angustiada porque estava em um quarto mofado. Mofado mesmo é adjetivo, vem de mofo, né? Então vai ser que tipo de adjetivo que aparece aqui em cima? Derivado. Isso, muito bem. Aí vocês vão completar. Não agora, quem está com atividade não responde. A letra B já tem dois. Ó. Sentiu que estava dormindo sobre algo áspero e enrugado. Áspero vai ter uma classificação, né? E enrugado já vai ser outra diferente, certo? Você vai ver se é primitivo, se é derivado, simples, composto, adjetivo pátrio ou se é uma locução adjetiva. Na letra C, gostei daquela camisa azul marinho, ó, formado por duas palavras. Vai ser adjetivo o quê? Locução adjetiva. Na locução adjetiva é assim, amor de mãe, né? Fica amor materno. Né? Amizade de irmão, amizade fraterna. Quando é formado por duas palavras... Composto. Isso. Letra D, o jornal inglês. Ó, inglês é adjetivo o quê? Alguém falou aí baixinho. Letra E. Isso. Claro. Quando eu reformar meu quarto, quero pintar de dourado com cor de rosa. Dourado é uma classificação e cor de rosa é outra, certo? Vocês vão falar. F, o vigilante trabalha no período da noite. Período da noite é o quê? Locução Período noturno. Locução
Adjetivo. Letra G. Ele tem um carro valiosíssimo. Valiosíssimo vem de valioso. Então vai ser adjetivo o quê? Alguém falou Derivado. Isso. Na questão 6, leia atentamente o texto a seguir e responda o que se pede. Tem assim, ó, encontros vocálicos. Leia o texto abaixo. O parto da montanha. O texto começa aqui pelo título, viu? Há muito e muito tempo atrás, uma grande montanha começou a fazer barulhos estranhos. O barulho foi aumentando e as pessoas acharam que a montanha ia ter um filho. A notícia se espalhou e veio gente de todo canto para ver o que ia nascer da montanha. Todos começaram a dar palpites, do mais esperto até o mais ingênuo. Os dias se passaram, as semanas também, e até meses foram passando, e nada do filho da montanha nascer. O barulho aumentava sempre e a curiosidade do povo também. O suspense era tanto que alguns começaram a achar que o mundo ia acabar. Um dia, o barulho ficou ensurdecedor, a montanha tremeu toda e começou a rachar. As pessoas ficaram com muito medo e, de repente, no meio da rachadura, da poeira e do barulho apareceu um rato. Moral: nem sempre as promessas magníficas dão resultados impressionantes. Fábula de Esopo, adaptação, sala de atividades. Aqui vocês vão ler do título até a moral aqui. E dessa atividade aqui, pessoal, a gente vai estar revisando sílaba, encontro vocálico, encontro consonantal. Isso aqui também já foi dado para vocês. Encontro vocálico é o ditongo, tritongo e hiato. Quem lembra disso aqui que eu expliquei do ditongo, do tritongo e do hiato? Eu lembro. Quando o ditongo é o quê? Ditongo É de 2 sílabas. duas vogais na mesma sílaba, né? Por exemplo, aqui eu vou colocar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo colocar cá para baixo. Ou então eu vou passar para o outro Word aqui. Vou botar aqui, Ctrl. Apareceu outra folha limpa aqui para vocês? Tá. Então, ó. Pra mim é porque não tá com o negócio escrito. A minha também. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar aqui. Um momentinho. E agora? Agora tá. Agora tá. Encontro vocálico. Eu digitei o E, mas não apareceu. Vou botar aqui maior. A letra bem maior. Opa, ficou grande demais. Encontro vocálico, pessoal, né? É quando existe o encontro de vogais na palavra. Pode ser 2, pode ser 3. E a depender, né, da questão do encontro vocálico, nós vamos ter o ditongo. O que é o ditongo? O ditongo, esse di já vem de 2, ó. Esse prefixo aqui vem de 2. Então, quer dizer o quê? 2 vogais na mesma sílaba. Certo? Então, a gente separa a palavra em sílaba, mas mesmo assim, continua as 2 vogais juntas, né? Vou botar aqui um exemplo, ó. Dourado, por exemplo. Dourado, encontro vocálico aqui, ó, certo? E aí, essas 2 vogais, a gente separando em sílaba, elas continuam juntas, ó. Do, do. Então, aqui é o encontro vocálico de ditongo, porque a gente fica as 2 vogais juntas na palavra e elas continuam juntas mesmo quando a gente separa em sílaba, certo? Isso aqui vai ser chamado de ditongo, certo? Agora, o tritongo, alguém se lembra do tritongo? É quando tem 3 vogais em uma sílaba. 3 vogais. Não se lembra não. Na mesma sílaba, né? O tritongo, como foi falado aí, ó, 3 vogais na mesma sílaba, certo? Então, ó, a gente vai encontrar essas 3 vogais e mesmo que a gente separe a palavra em sílaba, essas 3 vogais, elas vão continuar juntas, né? Exemplo aqui, vou colocar aqui, ó, a palavra, né? Averiguei. Averiguei. Aqui tem... Aqui não está muito junto, eu vou botar mais para perto aqui. Ó, averiguei. Averiguei é uma palavra que logo no final, ó, aparece as 3 vogais, ó, o ei, certo?
E elas vai ser chamada de tritongo porque essas três vogais, mesmo que a gente separe a palavra em sílaba, elas vão continuar juntas, ó. A, ve, ri, gue. Então, ó, essas três vogais que estavam juntas, elas continuaram juntas aqui, mesmo que a gente separou. E hiato, pessoal? Duas vogais em sílabas diferentes? Isso, muito bem. Então, ó, quando a gente lê a palavra, as duas vogais estão juntas, mas quando a gente separa em sílaba, essas duas vogais elas vão se separar. Por exemplo, como a palavra saúde, ó. Saúde. Saúde, né? Deixa eu colocar aqui a primeira classificação, ó. Duas vogais que aparecem em sílabas diferentes. Acho que foi Júlia que falou, Júlia Vitória, se eu não me engano. Né? Então, saúde, ó, apareceu aqui junto, ó, ao, né, essas duas vogais. Mas como a gente separa a palavra em sílaba? Saúde. Opa, apareceu as, é sa. Saúde. O que aparecia antes junto, que era o ao, essas duas vogais, quando a gente separa em sílaba, elas vão ficar em sílabas separadas. O A ficou separado do U aqui no caso, vai ser o hiato, certo? O encontro consonantal, que vocês também já estudaram lá nas páginas do livro, né? Eu estou aqui revisando, pessoal. Ó, o encontro consonantal já vai falar de consoantes. Consonantal. Vai ser consoantes que vão aparecer juntas na palavra. Só que esse encontro esse encontro consonantal, ele pode continuar junto na mesma sílaba ou pode se separar. Então, ó, o inseparável, que é o primeiro, que eu vou colocar para vocês, eu expliquei isso já numa live para vocês, ó. Estou revisando. O encontro vocálico inseparável, vai ser aqueles que formam a consoante com R e consoante com L, né? Então, vai ser, por exemplo, ó, BR, né? CR, BR, FR, né? E assim vai. Todas as que podem ser escritas com R, né? Vou colocar aqui, ó, consoantes com R. Não vou botar todas, não, que eu já falei na primeira explicação. Consoantes junto com R, né? Consoantes mais R, mais o R. Ou pode ser também aquelas que vai ser, né? Consoantes mais L, né? Que é BL, né? CL, BL, FL, GL, né? PL, todas que podem juntar com L para formar a palavra, né? Que vai ser aqui, ó, vou botar aqui, ó, consoantes mais a letra L, né? Consoantes mais a letra L. Que tipo de palavras a gente pode formar? Ó, que é o encontro consonantal inseparável. Por exemplo, a palavra creio, né? Que é com CR, né? Pode colocar o quê? Frango, que é com DR, no caso, né? Esqueci de colocar o A aqui, frango. Vai ser inseparável. Por que é chamado inseparável? Se eu separar aqui, ó, a palavra creio, o encontro consonantal aqui na palavra creio, pessoal? Vocês estão prestando atenção direitinho aí? Uhum. Eu tô, pronto. Qual é o encontro consonantal na palavra creio? CR. Isso, CR. Então, ó, é inseparável porque esse CR a gente separa em sílaba e não se separa, ó. Creio, ó. Então, o CR continua junto, né? Frango também, o FR, né? Que é o encontro consonantal. O FR vai continuar junto, ó. Frango, né? As consoantes com L também, as palavras, quando é com a consoante L, esses encontros consonantais, eles vão continuar juntos, né? Por exemplo, ó, bloco. Qual é o encontro consonantal que existe aqui? BL. BL. Então, o BL é inseparável porque a gente separa em sílaba a palavra e ele continua junto, né? Bloco, BL continua junto. Então, por exemplo, a palavra, vou colocar aqui,
Aglutinar. Aglutinar. Qual é o encontro consonantal que existe aqui em aglutinar? GL. GL, né? Existe o GL junto e quando a gente separa, o GL continua junto. Aglutinar. Então, só que existem, esses aqui são os inseparáveis. Existem os separáveis, né? Que é o outro aqui, ó. Os separáveis não vai ter uma questão específica da questão, assim, de qual consoante é com qual não. Vai ser qualquer uma que se junta que não seja consoante com R, né? A consoante com R ou consoante com L. Pode ser qualquer uma. E é separável porque aparece junto na palavra, mas quando a gente separa em sílaba, essas consoantes elas vão se separar, né? Por isso que são chamadas separáveis. Ó, exemplo aqui, vou colocar a palavra aqui, né? Íntegro. Íntegro. Íntegro aqui aparece uma inseparável também, mas a gente vai considerar que aqui é separável. Qual é as duas consoantes que aparecem juntas aqui que pode separar na sílaba? GR e NT. NT. Vamos tirar esse GR aqui, que o GR não separa. Né? No caso, vai NT. o MT. Então, é separável porque aparece junto, mas quando a gente separa em sílaba, o MT vai ficar em sílaba separada, né? Ó, integro. Então, esse N, que antes era junto, é encontro. Tem alguém riscando a minha tela aqui, por favor, viu? Para aí, viu? Então, ó, esse N, quer dizer, N não, né? Esse NT é encontro consonantal, só que ele é separável, que pode se separar, né? Vou colocar aqui outro exemplo para quem riscou aqui, pessoal, mesmo que sem querer, ó, apaga para mim, por favor, que senão fica feio no vídeo, né? E outro aqui que eu vou colocar aqui para vocês, ó, eu não posso, obrigada. Outro aqui que eu vou colocar, por exemplo, participar. Por exemplo, aqui existe encontro consonantal que a gente pode separar as consoantes. Quais são? RT. O RT, acho que vai ser só esse aqui mesmo, né? O RT. Esse RT é encontro consonantal, mas ele é separável, porque quando a gente separa em sílaba, esse RT vai se separar, ó. Participar. Então, o RT que antes aparecia junto, né, na palavra, esse encontro que é o encontro consonantal, agora vai aparecer em sílaba separada. O R numa sílaba e o T em outra. Então, ó, já fiz a revisão de encontro vocálico e encontro consonantal, que vai servir para a próxima questão aqui que eu vou falar para vocês, viu? Pessoal, tô com... Próxima pergunta a palavra tempo é também um encontro consonantal? Aqui, ó, tempo. Cadê o encontro de consoantes aqui? MT. MP. É esse mesmo. Só que aqui é separável ou é inseparável? Separável. Separável, ó, tem, ó. Então, aqui há o encontro de consoantes, que é o MP. Pessoal, ó, vai sair aqui, mas eu vou mandar outro link, viu? Tem menos de um minuto aqui, vai sair, vou mandar outro link. Todo mundo volta na mesma hora, por favor, viu? Então, aqui eu vou voltar para a atividade da apostila não, atividade xerocada. Vai lá. Pode falar. Não vai ter como entrar no terceiro, porque pela agora, mas quando eu chegar na casa da minha tia, eu entro. Sim, ó. 3 minutinhos. Aqui, ó. Nesse textozinho, você vai pedir isso aqui, ó.